Amém, irmãos? Vamos continuar a nossa adoração e no momento agora de instrução da palavra do Senhor. Nós estamos no segundo domingo do Advento, esse é o motivo, inclusive, das nossas velas estarem acesas. Domingo passado nós tivemos o primeiro, que é a lembrança da promessa que Deus fez lá no Éden, a promessa de um descendente que venceria a mentira, o engano e as consequências do pecado, e pisaria a cabeça da serpente, derrotaria Satanás. E hoje nós vamos ver a promessa também feita, na verdade, a mesma promessa sendo desdobrada em mais um evento, que é a promessa do Senhor feita aos patriarcas, feita a Abraão. A promessa lá no Éden foi de uma descendência, e a promessa feita a Abraão também é de uma descendência. E nós vamos meditar sobre isso no texto de Gênesis, capítulo 12, que é justamente a passagem quando nós vemos e aprendemos que Deus chama a Abraão no seu contexto onde estava para uma nova realidade, para uma nova história. Texto de Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor pela qual ele nos diz. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu então o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de amor, nós agradecemos pela bênção da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos conduza por meio dela ao conhecimento de toda a verdade e sabemos que toda a verdade está guardada em Cristo. Por isso, Pai, ajuda-nos a olhar para esse texto tão antigo e saber que ele é verdade e ele é necessário para os nossos dias também hoje. Por isso, crendo, nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maioria de nós, se não todos nós conhecemos esta história do chamado de Abraão, que ele foi chamado pelo Senhor em um lugar desconhecido, longe da terra de Canaã, mas Deus o alcançou, e Deus chama, e Deus faz a ele promessas, e ele creu na promessa, e por isso também é chamado de o pai da fé. Ele é, em um contexto muito diferente do nosso, ele é chamado por Deus. E chamado por Deus, ele atende a esse chamado, obedece a esse chamado e se torna uma grande bênção. E eu gostaria de mencionar pelo menos 3 aspectos que estão relacionados a essa fé na promessa, a esta fé no Senhor. O primeiro elemento que nós devemos perceber aqui é que a promessa de Deus
vem na hora certa. Deus nunca se atrasa com o seu propósito. Deus nunca está fora de tempo. Deus nunca está adiantado. E ele também não está atrasado. E por que estou falando isso? A falar essa ideia, a mencionar essa verdade bíblica? Porque quando nós lemos o texto de Gênesis 12, talvez você, assim como eu, tenha feito uma pergunta curiosa ao texto. E a pergunta é mais ou menos essa. Ok, pastor, eu entendi que Deus tinha um propósito para Abraão. Que Deus o chamou, fez da descendência dele uma numerosa multidão, um grande povo, e isso alcançou até a vinda de Jesus. Eu entendi, toda essa história eu acompanhei. Mas tinha que ser aos 75 anos? Se Deus já tinha um propósito para ele, se já estava definido isto, por que 75? Se era exatamente isso que iria acontecer, por que tanto tempo esperando? Por que tanto tempo desconhecendo? Por que tanto tempo longe da terra prometida? Porque só depois. Não podia Deus ter feito tudo antes e cumprido a mesma promessa à mesma pessoa? Podia o Senhor ter feito tudo, mas ele aos 25, aos 30, aos 50? Claro, e nós olhamos para as datas e as idades que são aqui colocadas no texto antigo, e nós pensamos, será que eram os mesmos anos nossos? Será que contava igual? Olha, nós temos muitas discussões sobre isso, mas o texto é claro para nós para dizer que ele já era avançado em idade. E a distância que ele percorreu não era como ir daqui às praias, ou como ir daqui para uma cidade mais próxima do interior. Era longe. Não tinha as companhias aéreas, não tinha as estradas rodoviárias, não tinha as locomotivas, não havia trem, não tinha nada disso. Era com animais, viagens longas. E é curioso nós pensarmos, porque Deus chama Abraão no tempo certo. Tinha que ser naquela idade, tinha que ser naquele momento. Deus não estava atrasado, e nem Abraão também atrasou o propósito de Deus. Tinha que ser naquele tempo. Porque havia um propósito de Deus para aquela idade. Porque a promessa nunca está fora de tempo, a promessa ela sempre é cumprida na hora certa. E nós sabemos, claro, que a parte do cumprimento dessa promessa era porque não haveria uma contribuição humana que validasse a promessa de Deus. No sentido de dizer que não dependia de Abraão. Na verdade, estava para além das capacidades de Abraão, estava além da capacidade da sua esposa, Sara, de terem filhos. Mas o Senhor cumpriu a sua promessa, porque era o poder dele sobre aquele casal, aquela família que se tornaria um grande povo. Deus nunca, nas suas promessas, ele nunca está fora de hora. Outro elemento que eu gostaria de mencionar é que nesta promessa que Deus faz, quando ele diz, olha, sai da tua terra, da parentela da tua casa, vai para a terra que eu vou mostrar, que eu te mostrarei, todos os elementos, se você pensar cuidadosamente, se você avaliar todos os elementos, você vai, assim como eu, entender, espero, né, pelo menos imagino, e como eu, você vai ter a inclinação de reconhecer que todas as condições estavam contrárias a esta direção de Deus. Para que sair de lá? A vida inteira foi lá. O trabalhão que é essa viagem para uma terra que eu nem sei direito, que Deus vai me mostrar. As condições eram desfavoráveis, mas havia uma direção clara. Havia na promessa, havia no chamado a direção clara de Deus para ele. E ele precisava responder com fé. E é isso que eu gostaria de mencionar, porque quando nós olhamos essa mensagem, talvez poderia Abraão dizer, é muito longe.
eu não tenho mais idade para esses negócios. Deus, eu até agradeço o convite, eu fico lisonjeado, né? Poderia dizer ele. Fico feliz, honrado, ser chamado para uma missão tão importante. Mas passou meu tempo, Senhor. Eu não tenho condições de fazer mais isto. Não é mais para mim. Eu não reúno as qualificações, não tenho mais. Eu nem posso garantir que eu vou chegar lá. E, de fato, eram muitos os riscos para uma viagem como essa. Mas a resposta de Abraão foi: sim, Senhor. Nós sabemos que não foi um trajeto simples e de imediato cumprimento. Foi por etapas. E assim também muitas vezes é em nossas vidas. Nós, quando sabemos e ouvimos o chamado de Deus, a vontade de Deus para nós, sabemos que Cristo nos chama pelo seu evangelho, nem sempre nós, a partir desta convicção e desta fé, nós respondemos perfeitamente a este chamado. Nós temos dúvidas, nós temos perguntas, nós tentamos entender a vontade de Deus. E às vezes é um processo. Hoje talvez entendemos melhor daquilo que entendíamos há algum tempo. Há 1 ano, há 2, há 5, há 10. Mas uma direção clara havia sido dada. O terceiro elemento que eu gostaria de mencionar, irmãos, é uma promessa. Dentro dessa promessa é a realidade da bênção. E Deus diz lá, nós vamos ler aqui no final do versículo 2, quando Deus diz: eu te agradecerei, farei grande o teu nome, vai falar assim: se tu uma bênção. E o versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala a Abraão esta promessa, quando Deus dá a direção clara e diz para ele que essa bênção era para além dele, ele seria abençoado, mas essa bênção extrapolaria o próprio Abraão. Em quem nós vemos o cumprimento dessa promessa? Em quem nós enxergamos que todas as famílias, todos os tipos de pessoas foram abençoados, senão na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento desta promessa, assim como Jesus é o cumprimento da promessa feita no Éden. Cristo é o descendente de Eva. Cristo é o descendente também de Abraão, em quem foram benditas todos os povos da terra. É por meio de Cristo que vem a salvação. É por meio desta família, é por meio desta descendência que vem o Messias. E por isso nós lemos nos textos apocalípticos, nós lemos nos textos escatológicos que o Cordeiro, ele é louvado e adorado por pessoas de todos os povos, línguas e nações. Estão diante dele adorando, reconhecendo-o, louvando-o. A grande bênção de Deus para todas as famílias da terra é Cristo. É o Senhor Jesus. E por isso faz todo sentido nós reconhecermos que essa bênção que estava sobre Abraão não cabia só nele. Assim como também para nós, a bênção de Jesus, a bênção da salvação, não deve caber só em nós. E se ela está cabendo apenas em nós, se nós estamos contendo toda a salvação, nós não estamos participando dos efeitos dessa promessa. Porque os efeitos dessa promessa aqui, para além daqueles que são abençoados, outros também serão. Por isso que para nós não faz nenhum problema, não é nenhuma preocupação o conhecermos a Cristo e falar dele. O conhecermos o amor de Deus e compartilhar deste amor. É verdade que nós temos nossas dificuldades e que, sendo grandemente abençoados pelo Evangelho, nem sempre estamos abençoando como poderíamos abençoar. Nem sempre estamos usando todos os recursos dados nessa bênção para que outros também sejam abençoados. Às vezes nós olhamos para as bênçãos que nos alcançam e ficamos muito felizes, porque o Senhor nos abençoou. Mas também deveríamos ficar felizes
quando a bênção que nos alcançou transformou as nossas vidas, transformou os nossos corações, também transforme a vida e corações de outras pessoas, famílias, lares, pessoas alcançadas pelo poder do Evangelho. E às vezes isso acontece, irmãos, porque nos falta fé. E eu usei uma ilustração pela manhã, quero fazer essa ilustração também à noite. Imagine que você tem pouco mais de 20 dias para descobrir que em 1º de janeiro de 2026, por um meio que eu não vou explicar qual, você vai criar na sua mente, mas você vai descobrir que você tem mais de 6 dígitos na sua conta bancária. Você vai começar o ano com uma grande quantidade de dinheiro. Eu não estou prometendo para ninguém, né? O pastor falou que eu vou ficar milionário. Não estou falando nada disso. Imaginemos que você vai iniciar o ano com isto. E você tem certeza que esse dinheiro vai cair. Que esse dinheiro vai estar lá. E ele vai estar disponível para uso. A partir de 1º de janeiro, você vai ter esse dinheiro lá. A pergunta que eu faço, tendo convicção disto, os seus presentes de Natal seriam os mesmos? Alguns dizem sim, não vai mudar nada. Talvez, alguns não vão mudar nada disso, ok. Talvez nós tenhamos a tendência de, porque sabemos que teremos mais recurso disponível, nós melhoramos um pouco o presente. Aliás, nós podemos ter a tendência de pensar, não, mas eu também mereço um presente. E parcela tudo, porque no dia 1º nós vamos quitar. E gasta todo o limite, promete todos os créditos, porque no dia 1º nós vamos pagar todas as contas. Vai ter mais do que o suficiente para isso quitar. Se você tivesse essa convicção, eu imagino e entendo perfeitamente se você tivesse esta inclinação. A pergunta que eu faço, além dessa, então, é se nós temos convicção do poder do Evangelho. Se nós temos convicção de que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós cremos que Jesus é a bênção de Deus, é o cumprimento das promessas de Deus, em quem todas as famílias da terra serão benditas. Por que nós estamos agindo como se esse recurso não estivesse disponível? Por que agimos com insegurança? Por que agimos como se fôssemos avarentos nesse recurso espiritual e não dispomos ou para abençoar outras pessoas? Para nós mesmos sermos abençoados e ainda mais ricos e aproveitando todo esse benefício, mas além disso, fazendo que outros sejam beneficiados por essa mensagem. Por quê? Talvez nos falta só uma resposta mais contundente de fé. Não é porque falta recurso, porque o recurso já está prometido e ele já foi cumprido. Essa promessa já foi feita e foi cumprida. Nos falta somente fé. Se para o dinheiro nós temos tanto impulso, se para gastar o dinheiro nós temos tanta confiança de, inclusive, nos endividar, por que, por conta do Evangelho, nós também não nos desgastamos mais para tão somente falar, tão somente testemunhar, tão somente compartilhar gratuitamente a verdade do amor de Cristo? Que o Senhor nos abençoe com uma convicção semelhante à de Abraão. Os nossos desafios são diferentes do de Abraão, mas a fé não é diferente. Os nossos desafios são diferentes, mas o cumprimento da promessa é o mesmo para ele e para nós. Que o Senhor nos dê graça e fé para vivermos a partir da promessa de Deus cumprida em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Quero convidar o reverendo Alverânio, que há de nos conduzir agora para o momento da ceia do Senhor. Graça e paz, irmãos. Por favor, abram comigo a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a partir do verso 26.
texto sagrado assim nos diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós somos chamados à mesa do Senhor. Nós celebramos esta comunhão, a presença real do Salvador no nosso meio. A sua presença nos abençoa. Mas assim também o apóstolo lá na primeira carta aos Coríntios nos orienta. Examine-se, pois, o homem. E nós devemos fazer isso com alegria, muita alegria, porque a promessa se cumpriu, mas também com muita reverência, porque temos a comunhão com o Senhor, o Rei do Universo. Eu te convido a baixar a tua fronte e falarmos com o Senhor neste momento. Querido Deus, nós te louvamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou a tua graça, e nos alegramos, ó Deus, porque a tua promessa foi cumprida em Cristo Jesus. Ele veio, e nele nós somos benditos e temos, ó Deus, a missão de abençoar. E é assim que também, ó Deus, nesta hora em que temos a comunhão na tua santa ceia, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, que a convicção no Senhor esteja presente em nós. Ó Deus, pedimos que em nome de Jesus, o Senhor consagre a parte destes elementos que será utilizado na santa ceia do Senhor e que assim nos abençoe. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Quero convidar aqui à frente nosso presbítero em disponibilidade, José Luiz, também nosso presbítero Carlos. Cadê o Carlos? Ah, tá.
Jesus para que viesse a essa terra, se despojasse da sua condição de Criador e de soberano do universo, e que vivesse aqui como nós, pequenos, e pudesse morrer, e através da sua morte e ressurreição, nos reconduzirmos ao Senhor. Nesse momento nós celebramos a carne e o sangue de Jesus, porque é pelo sacrifício dele é que nós temos a nossa ligação com o Senhor refeita. Nós te agradecemos no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Queremos convidar nosso pastor Agemir para a oração final e impetrar a bênção do Senhor. Fiquemos em pé, irmãos. Ó Deus e Pai, agradecemos por este momento de culto, mas principalmente, ó Deus, agradecemos por este momento em que esperamos o Natal, momento em que temos essa expectativa dentro do nosso coração, que espera, ó Deus, em Ti, para que todos os nossos sonhos possam ser cumpridos, sonhos de paz, de amor, de justiça, de misericórdia, de compaixão. E queremos, ó Deus, agradecer porque nas Tuas promessas, todas estas coisas estão incluídas, ó Deus. Por isso nós agradecemos porque nós já temos em Jesus Cristo não somente o cumprimento da promessa, mas também a certeza de que todas essas coisas se cumprirão no final. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, nos abençoe e que a cada dia mais nós possamos andar na Tua luz. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as bênçãos do Espírito Santo sejam, irmãos, com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.